Olá a todos, vamos apresentar agora a nossa segunda unidade da disciplina Economia e Mercados do curso técnico em Administração, modalidade à distância. Na última aula eu falei um pouco sobre, eu finalizei a primeira unidade falando um pouco sobre as estruturas e interesse do mercado. Apenas citei quais são essas estruturas, que exatamente são 4. Concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística. Nessa segunda unidade eu vou falar um pouquinho de cada estrutura de mercado. O que significa cada estrutura de mercados, ou seja, a característica de cada elemento. Bom, as estruturas de mercado elas são classificadas de acordo com o número de agentes que atuam nesse tipo de mercado, se é um agente, se são 2 agentes, 3 ou vários agentes atuando nesse mercado, o tipo de produto, se é um produto homogêneo ou se é um produto diferenciado, ou seja, se é um produto idêntico, se existe um produto com características idênticas às demais empresas, ou se esse produto possui diferenças entre as empresas, entre os produtores que fabricam esses produtos. E também com relação à existência de barreiras ao acesso de novas empresas nesses mercados. Então são essas as 3 características que vão nos levar a identificar esse tipo de estrutura, se ela é um monopólio, se é um oligopólio, se é uma concorrência perfeita ou se é uma concorrência monopolística. Bom, a concorrência perfeita. Com relação ao número de empresas que atuam nesse mercado, são várias empresas, né? São várias empresas que atuam no mercado de concorrência perfeita. Com relação à diferenciação do produto, temos que na concorrência perfeita o produto é homogêneo, ou seja, ele possui características iguais em relação às demais empresas que também fabricam esse mesmo produto. Ou seja, o consumidor ele não tem muita alternativa para escolher o produto em relação à característica daquele produto. Com relação às condições de entrada e saída de novas empresas no mercado de concorrência perfeita, temos que é muito fácil, ou seja, a empresa ela tem bastante facilidade tanto para entrar como também para sair do mercado de concorrência perfeita. Agora, com relação à influência dessas empresas no preço do produto, no mercado de concorrência perfeita, as empresas não possuem nenhum poder de influenciar no preço, né? Ou seja, se ela resolver aumentar, por exemplo, o preço, simplesmente ela vai perder mercado. E se ela resolver baixar o preço abaixo do preço de mercado, simplesmente ela vai incorrer em prejuízos. Por exemplo, temos alguns produtos agrícolas, são os produtos que mais se aproximam do tipo de mercado de concorrência perfeita. Agora, com relação ao monopólio, é exatamente o oposto da concorrência perfeita. Existe apenas uma única empresa que domina esse mercado. Com relação à diferenciação do produto, no monopólio não existe um substituto para aquele produto, ou seja, o produto é único. Com relação à entrada, às condições de entrada e saída de novas empresas no mercado, é muito difícil. Existem várias barreiras que dificultam a entrada ou a saída dessas empresas, ou seja, dessa empresa nesse mercado chamado monopólio. E com relação à influência da empresa no preço do produto, no monopólio, essa influência é bastante forte. Por exemplo, as estatais no fornecimento de energia elétrica. Então, é um exemplo de monopólio. A concorrência monopolística, que é outra estrutura de mercado. São muitas empresas que atuam nesse mercado. Com relação à diferenciação do produto, temos que, na concorrência monopolística, o produto é diferenciado, né? Ou seja, o produto ele é heterogêneo. Existem produtos com características diversas, com características diferenciadas. Com relação à entrada e saída, na concorrência monopolística também é muito fácil. A empresa tem facilidade tanto para entrar como também para sair desse mercado. Com relação à influência sobre o preço, é bem leve, né? Ela não é muito fácil, que nem na concorrência perfeita, e nem é muito forte, que nem no monopólio. Nesse caso, é bem leve a influência da concorrência monopolística na formação do preço do produto. Por exemplo, comércio varejista, restaurantes, são exemplos de concorrência monopolística.
E, por último, o monopólio. Com relação ao número de empresas que atuam nesse mercado, são poucas empresas. O produto ele pode ser tanto homogêneo, como pode ser também diferenciado. Ele traz características tanto da concorrência perfeita, como também da concorrência monopolística. É difícil a entrada de novas empresas no mercado, assim como no monopólio, e é considerável a influência dessas empresas que atuam no oligopólio na formação dos preços dos produtos. Por exemplo, temos, no caso de produtos homogêneos, a produção de alumínio. E no caso de produtos diferenciados, temos a produção de automóveis. Então, esses são as principais estruturas de mercado e as características de cada uma. Agora, com relação aos interesses do mercado. Tanto as empresas como os consumidores possuem interesses no mercado. O interesse principal da empresa é maximizar o lucro. E para isso ela tem que responder alguns questionamentos. O que produzir, ou seja, qual bem vai ser produzido, quantas unidades essa empresa deve produzir, como produzir e para quem produzir. São questionamentos que a empresa deve resolver, deve solucionar para alcançar o seu objetivo principal, que é maximizar o lucro. Da mesma forma, o consumidor tem que responder alguns questionamentos para poder maximizar o seu interesse, que é justamente a sua satisfação. Então, ele deve observar o preço do produto, ou seja, quanto custa aquele produto, porque o principal atrativo, em um primeiro momento, do consumidor é justamente o preço do produto. Quanto menor o preço, maior vai ser o seu interesse por aquele bem. Existe algum concorrente para esse produto, ou seja, existe a possibilidade de substituição? Existindo a possibilidade de substituição, ele pode, por exemplo, fugir de um produto, de um bem que tem um preço mais elevado. E se ele encontrar um substituto, ele pode simplesmente migrar e passar a adquirir um bem que pode satisfazer da mesma forma o seu interesse, a sua satisfação, pagando um preço mais baixo. É realmente necessário comprar tal produto? Aí a gente já parte para a questão da subjetividade, para a questão do gosto e preferência do consumidor. Será se aquele produto vai realmente satisfazer uma necessidade sua, ou é apenas uma questão de gosto e preferência ou alguma influência pela mídia? Então, esses são questionamentos que tanto os produtores como os consumidores devem observar no momento tanto de produzir, como também no momento de consumir. Bom, dentro do contexto da teoria microeconômica, existe um termo chamado ceteris paribus, né? O que seria ceteris paribus? Esse conceito nos possibilita comparar produtos, empresas e mercados. Ou seja, se você vai comprar um automóvel, você primeiro escolhe o modelo, escolhe se aquele carro vai ter uma direção hidráulica, escolhe que ele vai ter vidro elétrico, escolhe que ele vai ter ar-condicionado. E se ele deixar, por último, escolher apenas a cor do carro, ele manteve constante as demais possibilidades e resolveu escolher somente a cor depois. Então, isso é que a gente chama de condição ceteris paribus, ou seja, quando se descarta todas as outras informações e ficamos apenas com um único fator para ser observado e analisado. Isso é o que a gente chama de condição ceteris paribus e é bastante utilizada na economia. Bom, a lei da procura. O que é a lei da procura, né? A procura de determinado produto é determinada pelas várias quantidades que os consumidores estão dispostos e aptos a adquirir, em função dos vários níveis de preço em um determinado período de tempo. Ou seja, é tudo aquilo que o consumidor está apto a comprar, que está apto a adquirir, em função dos vários níveis de preço em um determinado período de tempo. A demanda, a função de demanda, ela é inversamente relacionada ao preço, ou seja, quanto maior o preço, menor vai ser o consumo. E o contrário também, quanto menor o preço, maior vai ser o consumo. E quais são as razões dos consumidores para explicar o consumo? Primeiro, os preços são barreiras, o efeito de substituição e a utilidade marginal. Como eu acabei de explicar, por que os preços são barreiras? Porque eles variam de forma inversa em relação ao consumo. Quanto maior o preço, menor vai ser o consumo. O efeito de substituição é a possibilidade de existirem outros bens para poder satisfazer da mesma forma o interesse do consumidor.
Se o preço de um bem A aumenta, o que vai acontecer com o consumo do bem B substituto do bem A? Também vai aumentar. Por exemplo, manteiga e margarina são dois produtos que podem ser considerados substitutos. Se o preço da manteiga aumenta, com certeza o consumidor vai deixar de consumir a manteiga para consumir a margarina, que tem um preço relativamente mais baixo. A utilidade marginal significa que quanto mais bens existirem no mercado, menor vai ser o preço daquele produto. Então são três elementos, três fatores que vão influenciar o comportamento do consumidor no momento dele escolher adquirir um bem para satisfazer uma necessidade sua. Bom, sabemos que o preço vai influenciar no comportamento do consumidor, vai influenciar no consumo. Mas o quanto que vai ser essa variação? Essa resposta quem vai nos dar é justamente a elasticidade. Daí temos a chamada elasticidade preço da procura. A elasticidade ela pode ser elástica quando o consumidor ele é sensível à variação no preço do produto. Ela pode ser unitária quando a variação do consumo for exatamente igual à variação do preço do bem. A procura ela pode ser inelástica quando o consumidor ele é insensível em relação à variação do preço do produto. Ela pode ser perfeitamente inelástica quando a variação de preço reduz a zero a quantidade consumida, ou ela pode ser totalmente anelástica, quando a quantidade consumida ela independe do preço do bem. Quais são os fatores que influenciam a elasticidade e preço da demanda? É o grau de essencialidade do bem. Quanto mais essencial for o bem, menor vai ser a elasticidade procura da demanda, a possibilidade de substituição. Quanto mais substitutos existirem, maior vai ser a elasticidade do preço do bem. A importância relativa do bem no orçamento do consumidor. Quanto mais importante for aquele produto no orçamento do consumidor, menos sensível vai ser o consumo, vai ser a sua demanda e também o tempo. Bom, a lei da oferta. A lei da oferta ela diz que a quantidade ofertada de determinado produto vai ser a quantidade que o produtor está disposto e apto a ofertar em um determinado período de tempo, em função dos vários preços, de vários preços expostos no mercado, ou seja, quanto que o consumidor está disposto, o quanto que o produtor está disposto a ofertar no mercado em função dos vários níveis de preço em um determinado período de tempo. Esse é o conceito de oferta. Diferente da demanda, na oferta, os produtos, a oferta do produto varia diretamente com os preços. Por quê? Porque o interesse do produtor é maximizar o seu lucro, ou seja, quanto maior o preço, maior vai ser a oferta. Quanto menor o preço, menor vai ser a oferta. Bom, assim como na demanda existem as elasticidades, na oferta também existem as elasticidades, ou seja, vai medir o grau de sensibilidade da oferta em relação à variação dos preços. Então temos uma oferta elástica quando as quantidades são sensíveis à variação de preços, né? Temos a elasticidade unitária quando as quantidades são proporcionais às variações dos preços. Temos a função de oferta inelástica quando as quantidades são insensíveis em relação à variação dos preços. Temos a elasticidade perfeitamente elástica quando qualquer variação do preço reduz a zero a quantidade ofertada. E temos a oferta anelástica, quando a quantidade é independente do preço. E quais são os fatores que vão influenciar nessa elasticidade e preço da oferta? É a disponibilidade dos fatores de produção, por exemplo, das matérias-primas. Quanto menor for a disponibilidade desses fatores de produção, mais sensível vai ser o produtor à variação dos preços desses fatores de produção. E os fatores resultantes do processo produtivo. E quais são os fatores que podem influenciar no deslocamento da curva de oferta? Temos o preço dos fatores de produção, a tecnologia, o preço dos outros bens e o clima. Esses são 4 elementos, 4 características que podem influenciar no deslocamento da curva de oferta. Por exemplo, a tecnologia. Quanto mais se emprega a tecnologia, maiores são as possibilidades de aumentar a produção. Ou seja, a curva de oferta com certeza ela vai se deslocar. O clima. Quanto melhor for o clima para a produção, por exemplo, de uva,
com certeza maior vai ser a oferta daquele bem. Bom, e o que é o ponto de equilíbrio? Vimos que existe tanto a oferta como também a demanda, certo? O ponto de equilíbrio é aquele ponto onde a oferta vai igualar com a sua demanda, né? Ou seja, a intersecção das retas da oferta e da procura e mostra o melhor nível de preços e quantidades praticadas no mercado. Bom, comportamento do consumidor. O consumidor ele age de forma racional, ou seja, para satisfazer a sua necessidade, ou seja, maximizar a utilidade de um produto. Esse conceito de utilidade ele foi colocado na teoria neoclássica através do economista Alfred Marshall na virada do século XIX para o século XX. Ou seja, os preços e a renda são fatores que limitam a maximização da utilidade de um produto. Ou seja, fatores culturais, sociais e o fator induzido vão influenciar no comportamento do consumidor. E o comportamento do produtor? Vimos que no comportamento do consumidor, o que interessa a ele é maximizar a sua satisfação. Já no comportamento do produtor, o que interessa a ele é maximizar o seu lucro. E o que é lucro total? É a diferença entre a receita total e o custo total. Bom, a macroeconomia, como já vimos na aula passada, na unidade 1, ela é a parte da teoria econômica que estuda a atividade da economia, como, por exemplo, hábitos de produção, consumo, acumulação de bens, de um grupo de indivíduos, famílias, empresas e comunidades. A macroeconomia divide-se em vários mercados, né? Por exemplo, o mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, o mercado monetário, o mercado de títulos e o mercado de divisas. Esses mercados têm cada um a sua finalidade, mas de uma forma geral. A finalidade da teoria macroeconômica é promover o alto crescimento do produto agregado, né? Reduzir ao máximo possível o nível de desemprego, atender aos novos ingressos no mercado de trabalho, promover a estabilidade dos mercados, certo? Promover o equilíbrio entre exportações e importações e promover também a estabilidade da taxa de câmbio. Então, dentro da teoria macroeconômica, esses são as principais finalidades com a qual essa teoria, essa subdivisão da economia se preocupa. Bom, e dentro da macroeconomia existem alguns conceitos também, como por exemplo a renda, que é a remuneração dos fatores de produção, a moeda, que é o instrumento de troca utilizado pelas famílias e pelas empresas para realizar as transações econômicas. Temos o salário, que é o pagamento às famílias pela utilização da mão de obra, por exemplo. Dentro do contexto do salário, temos o salário nominal e o salário real. O salário nominal é a quantidade de moeda paga e o salário real é o poder aquisitivo, é o poder de compra do consumidor. Temos também, dentro desse contexto, os juros, que é a remuneração de um capital, ou seja, é o dinheiro. Como exemplo, temos empréstimos, aplicações financeiras em bancos comerciais. E temos também os impostos, né? Que aquela parte arrecadada de forma compulsória, certo, pelo governo. Esses impostos podem ser diretos, né? Quando eles recaem diretamente sobre a renda, por exemplo, o imposto de renda, imposto sobre serviços, e os impostos indiretos, quando são pagos à medida que os proventos são utilizados. Por exemplo, o imposto sobre operações financeiras, IOF, o ICMS, imposto sobre a circulação de mercadorias. Bom, essa foi a nossa unidade 2, certo? Espero que vocês tenham um bom aproveitamento, que através da apostila possam estudar todos esses conceitos de forma mais aprofundada, assim como a bibliografia complementar. Peço que resolvam as atividades da apostila e também as atividades presenciais e as atividades para casa. Um prazer, até a próxima.